Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs que nos acompanham e conosco gostam de conhecer esses contos que a gente traz, né, da literatura espírita. No caso, nós estamos fazendo uma sequência do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, ao nosso querido Chico Xavier, e que contém várias histórias de Jesus quando ele esteve entre nós. E ele, frequentemente, né, depois das tarefas do dia a dia que o pessoal tinha, ele reunia junto com os discípulos, com familiares dos discípulos e com amigos, no lar de Simão Pedro, para falar, para pregar, para comentar textos religiosos. Naquela época ainda não existiam os evangelhos, mas Jesus era o próprio evangelho, né? Então ali se fazia o que a gente chama, no movimento espírita, de culto do evangelho no lar. E é algo que nós devemos aprender a fazer também, né? Buscando a companhia do nosso Mestre Jesus, nos nossos lares, pelo menos uma vez por semana, naquele horário certinho, que a gente convida os mensageiros divinos a nos acompanharem, a nos inspirarem, a nos renovarem, né? E nesse momento, a gente busca comentar a passagem do Evangelho, comentar uma história, né? Muita gente usa esse livro, né, Jesus do Lar, para os estudos do Evangelho, do culto do Evangelho no lar, né? Então, às vezes a pessoa lê uma mensagem, lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, normalmente, e lê, às vezes, uma história. Eu fiz assim, a gente fez aqui na nossa casa muitas vezes isso, principalmente para as crianças, né? Mas mesmo depois de adulto, nós continuamos contando, lendo uma história, né, da literatura espírita para o nosso evangelho lá. A gente acha muito esclarecedor, né, que ilustra bastante os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, antes de iniciarmos, vamos rogar a Ele, ao nosso Mestre Divino, que esteja conosco nesse instante, tire de nossos corações todo sentimento negativo, todo medo, todo rancor, toda inveja, todo ciúme, que nós possamos, Senhor, renovar nossos corações, que nós possamos estar presentes, né, contigo sempre em nossas vidas, buscando nos inspirar no Senhor para a nossa renovação íntima, buscando nos aproximar pelo pensamento, pelo coração, pelas atitudes dos seus emissários, que eles possam nos influenciar cada vez mais em seu nome, nos direcionando no caminho da paz, da bondade e do amor. Muito obrigado, Mestre Divino, e se conosco, Senhor, nessa noite e para sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos hoje no capítulo 27 do livro Jesus no Lar. E o título do capítulo é O Dom Esquecido. O Dom Esquecido. Então, mais uma vez, o ambiente, né, era ali na casa de Simão Pedro, né, todos ali reunidos. E aí Neio Lúcio nos conta o seguinte: centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra. Então, os dons com que o céu aquinhou as almas na terra. Então, a gente pensa, né, que a pessoa tem um dom no sentido de favor, né? Então, a pessoa fala, Deus deu o dom para ele de tocar música muito bem. Outro, Deus deu o dom para ele de falar muito bem, e coisas desse tipo, assim, né? E então as pessoas estavam discutindo isso.
na verdade, na visão espírita, isso não é assim que acontece, né? A pessoa que hoje desenvolveu, por exemplo, uma capacidade muito grande para a música é porque ela, durante várias encarnações, se dedicou àquilo. Então, o dom, na verdade, é a oportunidade que Deus dá, né? E sim, pode haver uma influência espiritual para determinada situação. Então, a pessoa, por exemplo, tem um dom para falar, ou tem uma... A pessoa pode ser inspirada, se ela for realmente se sintonizar com o alto, ela pode ser inspirada, que os amigos espirituais utilizam aquele dom dela, né? Pega o nosso querido Divaldo Franco, por exemplo, né? Ele desenvolveu a capacidade de falar bem e tal. E aí, numa oratória, os amigos espirituais vêm e, através dele, o inspiram, né? Para que ele possa passar uma mensagem de luz, de amor a todos nós. Então, as pessoas estavam discutindo sobre os dons. Naquela época, as pessoas não conheciam muito bem, não conheciam, né, essa ideia da reencarnação, a ideia, né, do mérito próprio, e eles estavam conversando sobre isso, né? Os diversos dons, qual o maior dom, né, e tudo mais. E aí Jesus, depois de ouvir, comentou paciente: existiu um homem banhado pela graça do merecimento. Olha como Jesus coloca: pela graça do merecimento. Ele fez por onde? Que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Então, ele, devido à sua dedicação, ao seu trabalho, à sua renovação, ele, né, simbolicamente falando, isso é claro, é uma parábola, né? Jesus quer contar uma história, quer nos transmitir um ensinamento. Não é que aconteceram essas coisas dessa forma literal, né? O importante é entendermos o que Jesus quis nos ensinar com essas histórias. Então, aqui, o homem chegou e, perto do anjo que dispensava os dons que florescem no mundo aqui na Terra, né? Ante o ministro celeste, o mortal venturoso, o homem, né, pediu a bênção da mocidade. Então, para ele, é importante ser moço, jovem, cheio de vigor, né? Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. Então, a juventude, claro, fisicamente é força, beleza, né? Mas é inexperiência e fragilidade também. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Então, não, agora eu quero a riqueza, quero ficar rico, né? Conseguiu a abastança. Então, o mensageiro lhe deu a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou a longo tempo, aproveitou a riqueza. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Então ele percebeu que a riqueza é um bom gasto, mas muita gente com inveja, né? Então ele precisava ficar defendendo os seus bens, preocupado, aquilo ali começou a atormentar, e falou, não, isso não vale a pena viver assim, né? Então eu quero agora liberdade, né? Que era o mais importante, que ele achou que era o dom mais importante. E de repente viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Então, ele ficou livre, mas aquela história, né? Cabeça vazia, oficina, né? Então, os espíritos malévolos, né? Acabaram enchendo-lhe a cabeça de inquietações e tentações, porque estava vazio, não tinha compromisso, fazia o que bem queria. Não é isso, né? Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia,
retornou ao anjo, tá? Ao celeste dispensador, e suplicou o poder. Eu estava cansado daquilo, né? De ficar em conflito, de ficar pensando as coisas erradas e coisas assim e tal, né? Aí o que ele fez? Ele solicitou poder, né? Entrou na posse da nova dádiva. Então, o anjo falou, você vai ter poder, então. E revestiu-se de grande autoridade. Passou a ser uma grande autoridade, uma pessoa que mandava e os outros obedeciam, né? Entendeu, porém, mais cedo do que esperava, que o mando gera ódio. Se você tem autoridade, as pessoas ficam com raiva, né? E revolta nos corações preguiçosos. Quem não quer obedecer, né, fica com raiva, revolta. E incompreensíveis. E atormentado pelos estiletos ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Então, cansou do poder que as pessoas ficavam com raiva dele, e aquela coisa toda, né? E descansado da indisciplina dos outros, da discórdia, aquela coisa, pediu inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre mil flores de fantasia passageira. E, longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe o matrimônio feliz. Então, ele pediu a inteligência, e quando ele descobriu, né, que começou a estudar, tal, mas ele falou que as pessoas não queriam conhecer a verdade. Então, um pouquinho de verdade precisava ser floreado com muita fantasia para as pessoas poderem aceitar. Então, ele ficou, né, cansado com isso também. E aí pediu, falando, eu quero casar e ser feliz. Pediu um matrimônio feliz, né? Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Então, foi bom, o casamento foi bom, ele realmente desfrutou, né? Foi uma coisa boa, teve a família, teve os filhos, né? Mas, um dia, apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Nossos relacionamentos na Terra são transitórios, porque nós estamos aqui de passagem. Então, tem hora que uns vão mais cedo que outros, né? E no caso dele, a companheira que ele amava, que ele gostou tanto de viver junto, partiu antes dele. Angustiado pela viuvez, aí sofreu bastante, né? Procurou o ministro do Eterno e afirmando que se equivocara mais uma vez. Ah, eu errei, não era isso que eu devia ter pedido. Suplicou-lhe a graça da saúde. Me dê saúde, Senhor. É tudo que a gente precisa, é saúde. Pediu para o anjo. Recebeu a concessão, mais uma vez. Entretanto, logo que escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando e enrugando sem compaixão. Então não adianta, tinha saúde, mas ficou velho, né? Como todo mundo fica, né? Com saúde, mas a velhice do corpo acabou desgastando, né? Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. E agora ele não podia nem sair de casa. E aí o anjo, sabendo disso, chegou lá e falou, e agora, o que você deseja? Né? Todos os seus pedidos, o matrimônio, a riqueza, o poder, a saúde, tudo isso, né? A liberdade, né? Tudo isso eu lhe ofereci. E agora, o que você deseja? O infeliz declarou-se em falência. O que mais poderia pleitear? O que mais eu poderia querer? Não sei nem o que pedir mais, disse ele. Foi então
o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons, que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem. O dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Então, com a coragem, qualquer situação, eu tenho bom ânimo, tenho disposição e enfrento as dificuldades, por quaisquer que sejam. Ele enfrentou todas as dificuldades, e cada dom que pediu, e não conseguiu levar adiante, porque não tinha coragem, não tinha disposição, não tinha bom ânimo. Acabou a história, né? Jesus interrompeu-se por alguns minutos. Depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender e consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Então, essa observação de Jesus vale a pena a gente repetir, né? Todas as coisas, como pediu, são coisas boas. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, para estar sempre disposto ao bom combate, o combate interno, contra as suas próprias más inclinações, contra o desânimo, né? Se ele não possui essa coragem, a fim de aprender e consolidar-se no caminho para Deus. Se cada experiência que a gente não consegue enfrentar, a gente foge dela. Isso aconteceu. Cada experiência que ele pedia, vinha a dificuldade, ele fugia, queria outra coisa, queria outra coisa. É igual a gente, às vezes, muda de um lugar para outro, mas sem resolver o problema que está dentro de nós, né? Então, a gente precisa aprender a enfrentar as dificuldades da vida, que são lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Mas sem coragem, a gente não faz isso. Sem determinação, sem bom ânimo, sem perseverança, né? Então, a gente precisa, né? E a gente pode pedir, rogar isso a Deus. De pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. Rogar a Deus, Deus vai dar coragem? Não, ele vai, algum amigo espiritual vai nos estimular, porque todos esses dons espirituais, os verdadeiros dons, a riqueza, a saúde, a mocidade, tudo isso são dons transitórios, né? Mas existem os dons permanentes. Então, na presença de algum amigo espiritual, a gente consegue, né, desenvolver a coragem dentro de nós. Isso foi fato até para os discípulos. O que aconteceu? Os discípulos, a gente vê, passaram ali 3 anos com Jesus, aprenderam tudo que podiam com ele. Depois de 3 anos, Jesus é preso, crucificado. Jesus ressurge, né? E reaparece para eles, mostra que está vivo, que continua vivo, eles se enchem de alegria, mas mesmo assim eles não têm coragem ainda de enfrentar as dificuldades, de ir pregar o evangelho, eles queriam retomar a vida deles, não. Mas aí no dia de Pentecostes, né, quando aqueles espíritos em forma de luz vieram até eles, eles se sentiram cheios, né, daqueles espíritos superiores, daqueles espíritos santificados no bem, falaram em línguas, se sentiram. Ali eles passaram a ter coragem. Eles sentiram que eles não estavam sozinhos e que os emissários do alto estariam com eles em qualquer parte. Então, a ajuda espiritual é muito importante para a gente desenvolver essa coragem.
a gente está abatido, desanimado, a gente faz uma prece, pede a Deus e algum anjo amigo, algum espírito protetor, nosso anjo guardião, vem, nos envolve, nos estimula, e aí a gente recobra o ânimo, é aquela dose de energia, de otimismo que nós estamos precisando. E aí vencemos. Então, essa, segundo a mensagem, segundo Jesus, é o dom mais precioso que precisamos desenvolver para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as diversas vicissitudes da vida, aprender com elas e crescer espiritualmente, né? Então, fica a lição da noite, né, para a gente, nossa reflexão, que todos possam ter uma ótima noite, possam dormir em paz, que possamos rogar a Jesus coragem, bom ânimo e perseverança sempre. Nosso final de semana seja proveitoso, que a semana que se inicia depois possa trazer muitas oportunidades de crescimento e de renovação íntima. Que o Senhor esteja conosco sempre, né? E reconhecendo nossa fraqueza, a gente lembra de Paulo, que embora sejamos fracos, Paulo falava, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a nossa ligação com Deus, com a espiritualidade amiga é nesse sentido. Sabemos as nossas limitações, mas com eles, do nosso lado, nós venceremos as nossas próprias imperfeições espirituais. Muita paz a todos, que o Senhor, que Jesus nos abençoe, agora e sempre.